Aqui no Hora do Enem eu já falei tanta coisa. Hoje eu quero falar algo que nunca falei. Mas antes... Aí, nunca falei isso. Mas antes... Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e hoje o papo é sério. Sabe as fake news? Aquelas notícias falsas que se espalham rapidinho pelas redes sociais? Elas são um problema sério, mas que pode ser combatido com a ajuda da matemática. E quem explica é o doutorando em Ciências da Computação da USP, Ronei Lira. Mas agora ela disse que ia voltar e voltou para ajudar a resolver uma questão de trigonometria. Professora Daniela Mendes, por gentileza, professora. Beijinho. Aqui no Rio são dois. São dois. Trigonometria. Nessa reta final, qual a melhor estratégia para se estudar esse conteúdo? Entender que trigonometria tem tudo a ver com razão e proporção. E eles têm que entender que seno, cosseno e tangente nada mais são do que frações equivalentes. Mas eu vou mostrar isso lá na lousa. Se eu fixar um ângulo qualquer, chamá-lo de alfa, esse aqui seria o cateto oposto, e esse aqui seria a hipotenusa, e esse aqui seria o cateto adjacente. Certo. O que a gente decora? A gente decora que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas a gente não entende muito bem por quê. Porque, na verdade, se eu tiver esse mesmo ângulo alfa aqui, e eu tiver esse mesmo ângulo alfa aqui, e eu tenho um terceiro ângulo aqui em cima que eu não conheço. Vamos colocar um valor imaginário aqui, de 30 graus. A soma dos ângulos internos é 180. Então, 30 mais 90, 120. 60 graus, certo? Eu vou ter a mesma situação aqui. E aqui, só resta para mim, aqui em cima, ser 60 graus. Aqui também. Isso significa que esses três triângulos são semelhantes. Eles não têm exatamente os mesmos tamanhos de lado. É daí que vem o seno, o cosseno, a tangente e outros. Vamos imaginar que esse triângulo aqui tenha esse lado 4. Certo. Se eu quiser fazer um triângulo que tenha o mesmo formato, mas que a medida seja metade, as medidas dos lados sejam a metade dos lados desse aqui, então eu vou ter que fazer isso para todos os lados. Certo. Tá? Agora vamos supor que eu queira que esse triângulo aqui tenha medidas dos lados 3 vezes maiores do que este triângulo aqui. Beleza. Então eu tenho que fazer isso para todos os lados. Esse triângulo, em especial, ele tem uma característica única de que o cateto oposto é sempre a metade da hipotenusa. Então, eu posso garantir para você, sem sombra de dúvidas, que o valor da hipotenusa será 8. E eu fico com 4. Observe, o cateto oposto é a metade da hipotenusa. Então, eu vou obter esse valor aqui, 12, certo? Sabemos que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Nesse caso, 4 sobre 8, 2 sobre 4, 6 sobre 12 e assim vai. Eu posso fazer infinitos triângulos semelhantes. Entendi. Tudo isso aqui simplificado vai me dar o valor, seno de 30 é igual a meio, que é 0,5. É por isso que a gente consegue fazer aquela tabelinha de valores invariáveis. Então, aqui o que era? Se eu marcar o ângulo de 60 graus, e tem um motivo para eu fazê-lo, esse lado aqui deixa de ser cateto oposto para ser cateto adjacente. Esse lado aqui deixa de ser cateto oposto para ser cateto adjacente, e esse lado aqui deixa de ser cateto oposto para ser cateto adjacente. A hipotenusa a gente vai manter aqui. Sempre que eu dividir cateto adjacente por hipotenusa, eu vou obter novamente os mesmos valores. Certo. Até porque
os lados são os mesmos. Sim. Só que agora a relação mudou, porque agora se trata de cateto adjacente. Como a relação mudou, ou os nomes que estão envolvidos mudaram, o nome da minha razão trigonométrica também tem que mudar. E aí que nasce o cosseno. Cosseno do meu ângulo aqui, 60 graus, mas vale para um alfa também, qualquer, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Nesse caso aqui, eu vou ter os mesmos valores. 4/8 sendo igual a 2/4, que é igual a 6/12. Cosseno de 60 igual a meio. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60, porque são os mesmos lados. E para entender tangente, a gente precisa falar do círculo trigonométrico. Opa, então partiu. Tangente é uma reta que toca num único ponto uma determinada curva. Então, o que é a tangente? Bom, aqui nesse eixo aqui, que aí a gente vai chamar de eixo dos cossenos e eixo dos senos, e eu já vou explicar por quê, se soma uma reta paralela ao eixo dos senos, que é uma reta chamada tangente. Ela tangencia uma curva num único ponto. Nesse círculo aqui trigonométrico, a minha hipotenusa vale 1. E isso é muito importante. Sempre vai valer 1. Sempre vai valer 1. Por quê? Para simplificar os meus cálculos. O meu seno, nesse caso, fica seno é igual a cateto oposto, só que a minha hipotenusa agora vale 1. Vai ser igual ao tamanho da projeção do meu cateto oposto. Ou seja, isso aqui é o meu valor de seno. Por isso que se chama eixo dos senos. Entendi. A mesma coisa vai acontecer com cosseno. Cosseno de um ângulo alfa qualquer passa a ser cateto adjacente sobre 1, então cosseno do meu ângulo alfa é cateto adjacente. Se por acaso essa minha projeção, se eu jogo ela aqui no eixo dos senos e por acaso isso aqui vale 0,5, se eu sei que a minha projeção vale 0,5, eu já sei lá da tabela, porque eu tenho todos os triângulos semelhantes, tendo essa invariância, cateto oposto por hipotenusa, sempre valendo o mesmo valor. Então, obviamente que eu sei que esse ângulo aqui só pode ser 30 graus. Eu só olhei aqui, conferi na tabela e descobri o ângulo. Finalmente, muita gente vai ver o que é a tal tangente. Porque a gente calcula a tangente como cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas a pessoa nunca viu uma tangente. Nunca viu. Eu vou prolongar aqui a minha hipotenusa. E aonde essa hipotenusa bater aqui na minha reta tangente, vai ser o valor da minha tangente. Tangente é literalmente a projeção da minha hipotenusa na reta tangente. Saquei. Então, a gente passa a ter dois triângulos semelhantes aqui. Esse ângulo aqui, 30 graus, é o mesmo ângulo desse triângulo maior aqui, tá vendo? Logo, o terceiro ângulo deles só pode ser 60 graus. Eles são semelhantes. Por quê? Porque eles têm os mesmos ângulos internos. Isso aqui é cateto adjacente, isso aqui é cateto oposto, isso aqui é 1. Isso aqui tudo vale 1, porque é um raio. Todo raio vale 1. E isso aqui é a minha tangente. Esse valor estaria para a hipotenusa aqui, mas eu não conheço. Quais são os valores que eu tenho e que podem me dar essa relação tangente? Eu tenho esse aqui, eu tenho esse valor aqui, eu tenho esse valor aqui. Certo. Cateto oposto sobre cateto adjacente, eu posso fazer nessa direção também, é igual a tangente sobre 1. Mas também funciona nessa direção. Cateto oposto sobre tangente é igual a cateto adjacente sobre 1. Multiplicando cruzado, que todo mundo é familiarizado com isso, cateto oposto vezes 1 é igual a cateto adjacente vezes tangente. Certo.
Então, cateto oposto sobre cateto adjacente é igual a tangente. Tem uma diferença nesses dois percursos. Obviamente, esse aqui é muito mais fácil. Ele é mais simplificado. Mais simplificado. É por isso, e somente por isso, que tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Você precisa ver tudo isso aqui no círculo trigonométrico para entender o que seja tangente. Bora ver a questão? Vamos ver a questão. Questão 138 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa destes raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por f de x é igual a k vezes seno de x. Sendo k uma constante e supondo-se que x está entre 0 e 90 graus. Quando x é igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Como eu identifico se eu vou fazer seno, cosseno, pelaquela função que apareceu ali no Exatamente. enunciado? A função ela vai te ajudar a visualizar a variação. Mais uma vez, é importante a gente pensar no círculo trigonométrico, porque no círculo trigonométrico, o meu triângulo, a minha inclinação aqui, ela pode variar, tá vendo? Sim. O que eu tenho é, desde uma variação 0, que está aqui, 0 grau, Sim. até uma variação máxima, 90 graus, que está aqui. Certo. E entre todos esses valores, eu posso ter uma infindável possibilidade de inclinação. Eu posso ter 1 grau, 2 graus, 3 graus, qualquer um. Uhum. Então, como é que eu vejo esse movimento, essas coisas que se relacionam? Certo. Eu vou ver com uma função. Né? F de x é igual a k vezes o seno de x. Por quê? Conforme a minha inclinação muda, Sim. os valores do seno vão mudar. Por quê? Porque o cateto oposto dividido pela hipotenusa vai ser diferente. Só que ele está pedindo 30 graus. Então, F de x é igual a um k que multiplica o seno de quem? Seno de 30 graus. A gente sabe lá daquela tabelinha que normalmente a gente decora? Sim. 30, 45, 60, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A gente canta o seno é 1, 2, 3, 1, 2, 3, já fiz muito isso. O cosseno é 3, 2, 1, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, ah não, a raiz em 1. E a tangente, tem uma outra musiquinha que é de Natal, que a tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E por que que a gente tem esses valores fixos? Por causa daquelas classes de semelhança que eu falei anteriormente. Entendi. Então, a minha função é k vezes o seno de 30, que é meio. Se o aluno entende bastante de matemática, ele vai entender, se ele entende de porcentagem, k vezes 0,5. 0,5 é metade, não é isso? Certo. Qual das opções expressa a ideia de metade? Então, gabarito, opção B, 50%. Exatamente, 50%. Show de bola. Professora, para quem precisa dar aquela reforçada em trigonometria, qual o seu conselho? Revisar razão e proporção, muito. Revisar as semelhanças de triângulos, tem que estar com isso muito bem compreendido e tem que entender que as razões trigonométricas são frações equivalentes. Professora, muito obrigado Eu que agradeço, mesmo por ter voltado, obrigada. por receber o convite, aceitar. Volte sempre, viu? Obrigada. O nosso convidado é especialista em detectar fake news. Ele é doutorando em Ciências da Computação pela USP e pesquisa métodos de combate àquelas notícias falsas que se propagam rapidinho nas redes sociais. Seus maiores aliados? A língua portuguesa e a matemática. Ronei Lira, seja bem-vindo. Explica pra gente como é que é a sua pesquisa. Eu sou da linguística computacional, lá na USP, então a gente trabalha puramente com texto. Então, a notícia falsa, ou qualquer notícia jornalística, por exemplo, ela tem por base o seu texto. Então, a gente tenta detectar
padrões linguísticos dessa notícia, classes gramaticais, por exemplo, de cada uma delas, entrega para o computador. Ele faz assim, e aí? Esse padrão aqui de classes gramaticais, por exemplo, é um, esse aqui é de outro. Essa notícia é verdadeira, essa notícia é falsa. Então a gente tenta procurar esse tipo de características em cada notícia jornalística, mas e aí? A gente faz como essa contagem de coisas? Por isso que a gente está usando a língua portuguesa e a matemática, porque a gente precisa dessa frequência, a gente precisa entregar para o computador números, porque ele não entende o texto, ele entende números. Então a matemática está dentro disso aí. O que você tem observado nessas pesquisas que pode ajudar quem está nos assistindo a detectar, reconhecer notícias falsas? Se tem um adjetivo muito forte, que não é muito convencional para um jornal bem confiável te dizer, você já pode ligar assim as antenas. Olha, isso aqui parece ser meio sei lá. Uma coisa legal também, até para o pessoal do Enem que tá assistindo e lembra de classes gramaticais, é o tal do verbo auxiliar. Vamos lá, se uma notícia verdadeira, por exemplo, a gente tem pode ter acontecido um acidente lá naquele lugar. Pode ter, será que o pode, esse verbo auxiliar pode, é de uma notícia que tem um fato verdadeiro? Não. Olha, preste atenção já. Já dá para olhar no texto e, de onde é a fonte da notícia, a data da notícia, quem é que está fazendo essa notícia, se as fotos condizem com o texto, por exemplo. Atualmente, infelizmente, ainda é bem manual. Futuramente, espero que a gente possa fazer isso automaticamente, seguindo esses padrões que a gente tenta tirar da linguística do texto. Depois que a gente identifica uma notícia falsa, o que a gente faz? O certo é denunciar. Mas e aí, a gente vai denunciar onde? Beleza, o Facebook tem. Mas se não existe, se é fora do Facebook, tá sendo muito complicado, porque ainda não existe um lugar assim que a gente possa fazer. O que pode fazer também é avisar a esses sites de checagem de fatos. Que aí você avisa para eles, eles vão e publicam nos próprios sites deles se é verdade ou é mentira aquele fato, aquele texto que você colocou. Quais assuntos tendem a gerar mais fake news? Varia muito com o tempo. Desde a minha pesquisa, que está desde dezembro, a gente está vendo muita política. Né? O nosso conjunto de textos ali tem mais ou menos 60% só de textos políticos. Caramba! Né? Então, vai variando. Se eu for fazer isso ano que vem, vai ser algum acontecimento que esteja acontecendo, ou, por exemplo, tem algum tsunami, Entendi. Tem algum terremoto, alguma coisa natural. Vai variando, né? Entendi. Vai dependendo do tempo. Tem época do ano que você trabalha mais, assim, tipo, como varia? Tipo, não, aqui Black Friday, tem muita notícia falsa e tal, é por aí? É que, assim, na parte da pesquisa, primeiro a gente tem que fazer o que a gente chama, o conjunto de textos que a gente vai trabalhar. Porque a gente vai olhar para uma primeira fase, como a gente não pode pegar a web inteira, infelizmente, a gente tem que pegar uma boa parte do texto. Seleciona uma amostra. Seleciona aquilo ali. Então, quando seleciona aquela parte, a gente vai estudar o que tem naquela parte. E aí, nunca para mesmo. Vai aparecendo uma notícia bem falsa mesmo, você coloca aquela de uma, de duas, aquela lá também coloca, mas analisa aquela que está naquela parte. Depois, em uma próxima fase, coleta de novo, numa variação de tempo, provavelmente sejam outros assuntos e por aí vai. E o que explica todo esse aumento na divulgação de boatos online? Com a facilidade que tem para você acessar os dados pela internet e compartilhar esses dados pela internet, todos esses boatos vão também facilmente atingir as pessoas de uma forma boa, mas também de uma forma errada no caso das fake news e dos boatos de WhatsApp, boatos de Twitter, essas coisas. Tá muito fácil, né? Um clique... Tá lá compartilhado e pronto. E aí ninguém sabe, né? O que é, o que não é. As fake news, elas podem evoluir de acordo com o tempo? Podem. E acontece. E isso provavelmente esteja acontecendo isso agora. Mas, olha, antigamente a gente fazia fake news boca a boca. Com esse tempo todo que elas vêm se adaptando com o que está acontecendo de detecção, elas vão continuar também. Então, por exemplo, se a minha pesquisa agora ela detecta esse tipo X de notícia falsa, o cara que está enganando a pessoa vai olhar o que é que eu estou fazendo. Eu vou mudar isso aqui porque não vai detectar. Chega lá, vai de novo. Ele analisa quem está analisando a ele. E aí o cara que vai vir depois do meu trabalho vai fazer a mesma coisa. Olha, esse é um novo padrão que ele está fazendo. Então vamos tentar detectar de novo. E aí vai um ciclo. Infelizmente é antigo, não vai acabar tão cedo. A gente tenta detectar e
filtrar, né? E diminuir. Extinguir ainda é uma palavra muito forte para isso, né? Então, com o tempo elas vão mudando sim. E, infelizmente, não tem... A gente tenta diminuir, né? Então, vamos ver o que é que vai dar. Sua pesquisa ainda está em andamento, né? Quais são os próximos passos? A gente está agora só com tentando esses padrões linguísticos do texto, mas o futuro é você fazer a checagem desse fato automaticamente. Hoje ele é feita por humano. Como eu falei antes, o pessoal lá do Boatos, do Aos Fatos, eles pegam a notícia, vão procurar no Google, acham o fato correto ou acham o fato errado e dizem lá. O que a gente tenta fazer é pegar esse fato e automaticamente, por exemplo, pegando alguma parte da web, como a Wikipedia, por exemplo, que ainda é uma parte confiável das coisas, e o computador fazer isso de forma automática. Eu pego um exemplo, acidente na BR-X. Aí eu vou lá num jornal bem conceituado, pego automaticamente aquele texto e eu confirmo. O acidente aconteceu. Entendi. Eu faço a comparação, dá verdadeiro, beleza. É diferente daquilo, é falso. Então a gente quer fazer isso automático. É uma coisa bem complicada, porque a gente vai ter que usar outras coisas da linguística, bem mais custo computacional, mas é o objetivo do nosso trabalho, né? O futuro vai ser isso aí, de fazer a checagem automática. O Enem está chegando e, época de Enem, surgem muitas fake news dentro das regras da redação. Agora a regra mudou, tá diferente. E muitos estudantes acabam caindo nisso. Então, qual o conselho para essa galera que vai fazer a prova e está se preparando? Sempre verificar todos os fatos que a notícia está falando. Isso pode ser até um treino para você duvidar de tudo e ficar bem na pesquisa. Você está pesquisando aquela coisa. Então, te ajuda até no Enem, em redação e outras coisas, e aquele fato, aquela coisa que está, sei lá, mal feita, mal falada, você vai pesquisar, vai atrás. Desconfie sempre de tudo. Que assim, a gente pode fazer isso automático para o computador, mas o comportamento humano também tem que mudar. Não adianta só o computador tá fazendo tudo ali, mas se o ser humano, ele, como a gente já discutiu antes, vai tentar mudar de novo, não vai dar certo. Repensar nossos atos, né? O humano também tem que mudar a forma também de fazer isso, né? Como a gente pode pesquisar mais sobre esse tema? Existem os sites de checagem de fatos que eu tinha falado, o Boatos, o Aos Fatos, o E-Farsas, porque eles explicam bem direitinho o que é que está acontecendo em cada tipo de notícia. Tem também vários artigos de jornal que você pode procurar sobre o que é que está acontecendo no mundo também, sobre quem está pesquisando isso, né? Tem os nossos sites da USP que tem vários modos de como você fazer essa detecção e de algumas coisas que você pode ler para você ficar mais atento sobre esse assunto. Uma última pergunta. Teve alguma notícia que você olhou e falou, é fake news? E, de repente, você foi pesquisar e realmente não era uma fake news? Essa é bem legal. Teve um pessoal na África do Sul, se não me engano, se for fake, vocês me veem, que colocou o cérebro humano no computador. Quando eu vi isso, isso é muito falso. Isso é muito falso. Vou lá no Google, tem um artigo disso, cara. É inacreditável, existe mesmo o cérebro... Claro, eles meio que deixaram o título meio, o cérebro humano. Não, é uma parte, mas eles montam o cérebro de uma forma bem interessante no computador. Isso é verdade, isso não é falso. Que loucura. Incrível, é incrível. Ney, agora sim. Valeu. Olha, brigadão mesmo. Precisando, estamos aí, tá? Gostei disso, hein? Tá anotado. Então, é nóis. Obrigado. Até mais. Toda atenção é pouca. É preciso checar a veracidade das informações que a gente recebe na rede o tempo todo. Então, para não cair em cilada, segue as dicas do Ronei. E se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de mais conversas. youtube.com/TV Escola. E até a próxima.